Quem tem uma ideia? Por que o judeu vai quebrar aliança com o anticristo quando eles cessaram os dízimos e as ofertas? Aqui. Eu acho que é porque o dízimo é bíblico, né? E ele não pode ir contra a Bíblia, contra a palavra do Senhor. Quase. Quem mais? Tony quer falar. Tony, fala aí, Tony. Porque Eita. Fala, Tony. porque o dízimo é o princípio. Que o dízimo é um dos mandamentos. Então é algo que tem a comunhão com Deus, que é o dízimo e as ofertas, que nos traz cada vez mais para perto de Deus. Sim. Fala, quem mais? Missionária indiana. Não? Vou falar. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Ah, não vou falar não. Fala ou não fala? Vamos lá. É verdade. Sabe por quê? Porque qual foi a razão? Você sabe que os judeus, eles eram escravos, né? Isso é verdade, história não. Eles eram escravos. Foi uma geração toda de escravidão. 400 anos escravos de Faraó. Quando Deus mandou Moisés lá, qual foi o pedido de Moisés que Deus mandou Moisés pedir? Para quê? Exatamente. Olha o que Deus pediu: liberta o meu povo para que me sacrifique, para que me façam um sacrifício no deserto, né? Ou seja, para que eles tragam para mim um sacrifício. Então esse foi o motivo da libertação. Entendeu, irmãos? Para que eles ofertassem, sacrificassem a Deus. Mas aí Faraó disse: não, pode sacrificar aqui no Egito mesmo. Mas Deus falou: não, vai ser do jeito que eu quero. Então eles lembram desse princípio. Lembra ou não lembra? Se alguém tentar interromper eles desse princípio, eles vão quebrar a aliança. Porque eles se lembram do tempo da servidão, de quando eles eram o quê? Escravos. Amém? E aí quando o anticristo querer quebrar esse princípio de oferta, de sacrifício, de dízimo, então eles vão rejeitar. Eles não vão aceitar, porque ninguém vai contra esse princípio de um judeu. Ele sabe que o segredo da prosperidade dele vem do dízimo e da oferta e da fidelidade que eles têm com Deus. E eles não querem voltar para o Egito e nem para a escravidão. Amém? Então diga glória a Deus. Vamos lá. Isaías 28, 15. Irmão, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Eu posso falar uma coisa? Posso mesmo? De verdade? Vocês estão preparados para ouvir? Sim ou não? Acho melhor não falar não. Quem é escravo? Quem é escravo não oferta, não devolve dízimo, não entrega sacrifício. Só é ofertante, dizimista e faz sacrifício no altar quem é livre. Por isso Deus falou para Faraó: liberta meu povo, eu quero eles livres. Porque escravo só vive daquilo que o seu Senhor dá. Quem é escravo do diabo não é dizimista, não é ofertante, não entrega sacrifício. Quem é escravo do mundo, do pecado, deixa o dinheiro nas drogas, deixa o dinheiro na bebida, na prostituição, no álcool. Verdade ou não é? Mas não oferta, não devolve dízimo, não entrega sacrifício. Quem é escravo? A ordem de Deus é para libertar. Tem gente que já era para estar liberto, mas ainda não está liberto. Às vezes está dentro da igreja, mas não é ofertante, não é dizimista, nunca fez um sacrifício no altar. Quando a gente fala de oferta, de dízimo, sacrifício, fica com raiva, fica irado, fica chateado. Sim ou não, irmãos? Porque ainda está preso ao Egito, é escravo ainda. Exato. Tem gente que nem vem mais na igreja, né? Com certeza. O irmão Dene quer falar? Vai lá, corre lá, Emanuel, para ele falar. Emanuel está dormindo ainda. É porque não sei de onde as pessoas insistem em ter uma linha de pensamento, né, que o dízimo, as ofertas, o sacrifício que faz no altar, o pastor vai tirar dali e tomar para si. Mas na verdade não é isso, né? O dízimo e as ofertas quando a gente
faz o sacrifício é para investir na casa do Senhor. A gente vai sacrificar, a gente vai dizimar e ofertar. É para Deus, não é para o pastor, não é para o irmão ou para a irmã, é para Deus. Né? Muitas vezes as pessoas ficam com uma linha de pensamentos assim, eu vou colocar meu dinheiro lá, nada, ele vai... aí fala, por isso que tem pastor aí que nem trabalha, tem deles aí que nem trabalha, mas não trabalha por quê? Porque está fazendo a obra. Com certeza. E a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, né? Então, só que é o seguinte, às vezes eles... Porque assim, nós seres humanos temos a mania de olhar só o lado ruim da coisa, mas a gente esquece o lado bom, né? Por exemplo, tem muitos policiais que não têm uma conduta boa, sim ou não? Aí o pessoal diz assim, nenhum policial presta, né? Tem muitos médicos que não têm uma conduta boa. Aí tem gente que diz, nenhum médico presta. Tem advogado que não tem uma conduta boa. Aí o povo diz, todo advogado é ladrão. É assim? Mas não é verdade. Aí tem pastor que não tem uma conduta boa. A verdade é essa. Sim ou não, irmãos? Aí a pessoa olha isso, generaliza e fala, nenhum pastor presta, infelizmente. Com certeza. Por sinal, alguém aqui já foi da Ubanda? Alguém já foi? Não? Mas só ia. Mas assim, a pessoa que frequenta, por exemplo, a Ubanda, ela, para desenvolver uma espiritualidade, ela tem que fazer muito sacrifício. Não só financeiro, mas pessoal. Tem que sacrificar um boi. Quanto custa um boi hoje? Não é qualquer boi, né? Tem que ser um boi da forma que o espírito maligno pede. Se é um boi preto, é um boi com chifre de tantos centímetros. Se for sacrificar um bode, tem que ser um bode da forma que ele pediu, né? Quanto é um bode hoje? Muito mais de R$1.000, né? Dependendo do tamanho do bode. Se for sacrificar uma galinha, não é qualquer galinha, né? Tem que ser a galinha do padrão. Então, irmãos, isso não é barato, né? Com certeza. Para desenvolver a espiritualidade. Mas na casa de Deus, é por isso que existem muitas pessoas dentro da casa de Deus fracas espiritualmente. Pessoas que estão na casa de Deus que nunca sentiram o Espírito Santo. Por quê? Porque acha que as coisas de Deus de qualquer jeito. Quer chegar aqui num culto de libertação, eu não estou sentindo a presença de Deus, mas a pessoa ficou o dia todo falando besteira, xingando, falando da vida dos outros, assistindo o que não era para assistir, nas redes sociais, não ora, não jejua, não tem sacrifício, não tem uma vida com Deus, não desenvolve uma espiritualidade, não é ofertante, não é dizimista, não tem uma vida no altar e quer sentir a presença de Deus. Sabe quando é que vai sentir? Nunca vai entrar, nunca vai desenvolver uma espiritualidade, porque não é de qualquer maneira, gente. Se para o diabo não é de qualquer jeito, quanto mais para Deus, aí que não é mesmo. Para a gente sentir a presença de Deus. Irmãos, eu vou te falar uma coisa aqui. Tem mistério de Deus na minha vida que eu abri mão. Você acredita? Porque eu já vi enfermidade vir na minha mão, para a glória de Deus. Já vi câncer vir na minha mão, para a glória de Deus. Eu já vi. Tem vídeo na internet. Eu já vi Deus usar a minha mão para tirar bicho dentro das pessoas. Já, bicho. Uma vez eu tirei um bicho do ouvido da mulher. Mas eu rejeitei isso, sabe por quê? Porque o sacrifício era alto. Porque o preço que eu tinha que pagar era muito alto para ter esse dom, esse ministério, entendeu? Eu falei, basicamente eu tinha que parar de viver. E tem sacrifício que a gente não está preparado, nem disposto. É bonito, é bênção, é lindo, claro que é maravilhoso, mas eu sou um ser humano. Exatamente, uma vida de sacrifício. Então a pessoa quer chegar na igreja, quer ser usado, né? Quem prega quer pregar e o fogo cai, quem canta quer cantar e o fogo cair, quem ora quer orar e o fogo cair, mas a vida toda bagunçada, irmã Márcia. E acha que as coisas de Deus, né, é de qualquer maneira. Não é, gente. Tem que ter vida com Deus, tem que ter vida no altar, tem que ter fogo de Deus na sua vida, tem que desenvolver uma espiritualidade. Deus cobra. É só o diabo que cobra? Não, Deus cobra muito mais. Só que as pessoas são relaxadas e ensinaram a elas que para Deus é de qualquer jeito. Isso é mentira. Aí para Deus quem tem que ter mais
espiritualidade. Pode falar, mulher de Deus. Em relação aos dízimos e ofertas, bispo, a Bíblia fala: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Então, o coração das pessoas que não gostam de dar o dízimo e ofertar e fazer assim outro sacrifício para o Senhor, ela não quer abrir mão, porque o coração dela está ali e não adianta. Então, como a gente está falando aqui nesse momento, experiência com o Senhor é que vai revelar verdadeiramente quem é o verdadeiro crente que serve a Deus. É verdade, isso mesmo. Então, devemos ter muito cuidado com isso. Deus, os dons do Espírito, os dons do Espírito estão disponíveis. Só que para você ter os dons do Espírito, você tem que desenvolver uma espiritualidade. Quem quer que na próxima escola bíblica a gente aborde esse tema aí? Dom do Espírito? Amém. Isso é muito bom, né? Porque os dons do Espírito fazem uma igreja viva, né, mamácia? Avivada, renovada. Já pensou? Deus te usar em revelação, está disponível. Deus te usar em profecia, está disponível. Deus te usar na palavra da sabedoria, né? Deus te usar nos dons de milagres. Você colocar a mão no paralítico e ele levantar, está disponível. Mas para isso acontecer, você tem que desenvolver o quê? Uma espiritualidade. Você tem que abrir a tua espiritualidade para o Espírito de Deus, não para espírito maligno. Porque quando a pessoa vai para o rancor, o que ela está fazendo no rancor? Ela está se humilhando, ó. Raspa a cabeça, se corta, come fezes, fica sem tomar banho, tem relação sexual com homem, com mulher, faz tudo que o diabo mandar. Se o diabo mandar comer vômito, porque aquela entidade, ela humilha a pessoa. Para quê? Para depois usar. Ela diz assim: eu vou te usar, mas você vai ter que se humilhar. E a humilhação é essa: é comer fezes, é tomar banho de abor, de água fétida, né? É desenvolver toda... Um dia eu quero trazer uma irmã aqui que foi feiticeira mesmo. Você só vai conhecer, vamos ensinar, né? Ele fala. Alguma irmã que foi feiticeira, para dar um testemunho aqui no culto de missões. Para você. Hã? Pronto, vamos ver para a gente ver trazer ela aqui. Então, vocês veem como o negócio é sério. Porque os cristãos, aí a pessoa, o diabo exige tudo isso, né? E quanto maior o sacrifício, tem gente que come criança, irmãos. Para ser, você sabia não? Tem gente que o diabo fala para ir para o cemitério comer restos mortais. Deixa eu te falar isso aqui. Estou mentindo não. Você pode ver na internet aí, tem caso aí até já fizeram até documentário de sacrifício de crianças. No Brasil teve e tem e acontece muitos. Só que isso aí é oculto porque geralmente é a alta sociedade que está envolvida nisso. Então cala a boca da sociedade, cala a boca das autoridades com dinheiro, irmãos. Mas quantas crianças desaparecem? Quantos bebês e mamás desaparecem, recém-nascido que nasce e ninguém sabe o que aconteceu, é dado como morto. Mentira, sacrifício. Irmãos. Aí o diabo disse: você chega ao primeiro nível, ele exige algo. Vai descer nos níveis, ele vai exigir um sacrifício ainda maior. Ele humilha para quê? Para usar. E a pessoa desenvolve uma espiritualidade para ser usada por um espírito maligno e obedece às exigências que esse espírito maligno exige para ela. Aí a pessoa chega na casa de Deus, de qualquer maneira, de qualquer jeito, não desenvolve uma espiritualidade, tem uma vida 100% carnal, pinga sangue. Sabe o que é pinga sangue? Aquela pessoa que pinga sangue é carne 100%. Microfone ali é carne 100%. Aí fica dizendo: por que Deus não me usa? Eu não sinto o Espírito Santo, Deus não me usa, eu nunca senti a presença de Deus. Alguma coisa, o que é que tem de errado? Exatamente. É online, na Instagram, né, no WhatsApp, e quer sentir, quer desenvolver, quer ter espiritualidade. Quando é que vai ter isso, irmão? Tem nunca. Fala, mulher de Deus. Como a pastora Ana Rita deu o testemunho aqui, ela que foi desse meio, ela disse que infelizmente o único povo que segue o seu Deus de uma maneira relaxada são os evangélicos. Verdade. E foi muito bom aquele testemunho dela, para os irmãos perceberem que a gente não está aqui brincando.
A gente que trabalha com libertação, né, irmã Márcia? A gente não está fazendo brincadeira, não, é coisa séria. A pessoa pode dizer para mim, bispo, eu não acredito, não tem problema, mas você acreditando ou não, ele existe, ele é real. Sim ou não, irmãos? Ele existe, ele é real. E que eu não consigo compreender é porque os espíritos existem. Mas existe o Pai dos Espíritos. E quem é o Pai dos Espíritos? É Deus. Todos os espíritos possuem um Pai. Como a gente falou aqui na outra aula, até os espíritos malignos têm um Pai. A mentira, o diabo é pai de quê? A mentira é uma pessoa ou é algo abstrato? A mentira não é uma pessoa, né? A mentira é algo que você... Então o diabo não é pai de nada, a não ser daquilo que basicamente que é abstrato, que é a mentira. Ou não é algo de verdade, né? É algo que a pessoa fala, ou é uma fala. Nem verdade é a mentira. O nome já é mentira. Então o diabo é pai disso, da mentira. O diabo não é pai de ninguém. A pessoa fala, é filho do diabo. Irmãos, não. Quando a Bíblia diz os filhos das trevas, isso não é na forma literal. Na conduta, no pecado, na forma de viver. As pessoas se fazem filho das trevas. Está entendendo? Mas o pai de todos os espíritos é Deus. De Jó diz que veio a presença de Deus os filhos de Deus. E quem era o filho de Deus que estava lá também? Exato. Ele também é um filho de Deus. E todos os espíritos malignos são filhos de Deus. Mas eles escolheram viver aonde? Nas trevas. Eles escolheram viver nas trevas. Amém? Então Deus é o Pai de todos os espíritos. Só que é o seguinte, a pombagira manifesta na igreja, ela é um espírito filho de Deus? É sim, não fico com medo de dizer não. Porque o religioso vai ficar com medo. O religioso vai dizer assim, não, isso aí não existe não. Deus é pai dos anjos, pai dos crentes, não sei o que lá. Não, irmãos, Deus é dono de tudo, tudo que existe. Deus é dono do céu, da terra. Deus é dono do inferno. Deus é dono do céu. Deus é dono do diabo, da morte. Tudo é de Deus, irmão, tudo é dele. Sim ou não? Só que nós escolhemos o bem e o mal. Lá em Deuteronômio, Deus falou, Moisés falou para o povo, o Senhor disse, escolham a que Deus vocês querem servir. Então Deus está dizendo que existem outros deuses. Tem gente que diz assim, não existe outro Deus. Tem até um salmo que diz assim, na presença dos deuses a ti cantarei. Aí fizeram um louvor, né? Na presença dos deuses a ti cantarei louvor. Quem lembra? Aí o religioso foi lá e mudou a letra. E o religioso disse assim, não existe outros deuses não. Só tem um único Deus, vamos mudar a letra. Aí botou, na presença dos homens a ti cantarei. Jesus disse, vou parar por aqui porque estou entrando numa linha muito profunda. Deixa quieto. Aqui. Deus é o dono de tudo, né? E Ele é o Pai dos Espíritos. Só que o que faz a diferença entre o bem e o mal é porque uns se rebelaram. Então são espíritos rebeldes. Exato. Que decidiram ser maus, né? E por isso existe a maldade, né? Por escolha, né? Livre-arbítrio. Eles escolheram, foram enganados. Satanás iludiu eles, enganou eles. Então, pegando essa linha de raciocínio aqui da irmã Márcia, eu vou concluir o meu pensamento dizendo o seguinte: eu não entendo como uma pessoa que servia a Deus sai da presença de Deus e vai servir aos espíritos malignos, né? Não entendo como um pastor, né, vai para servir a espíritos caídos, espíritos sem luz, que para ser iluminado precisa de vela, sendo que ele já serviu ao Pai das luzes, irmãos. Você consegue entender isso? Eu não consigo, mas eu não consigo compreender como a pessoa se deixa iludir por Satanás, né? A pessoa que já foi servo do Deus Altíssimo, servo do Deus Todo-Poderoso, do Grandioso, né, irmãos? Aquele que não tem nada, não tem adversário a essa altura, aí vai servir um espírito enganador? Não entendo. Conheço muitos.
Pode falar, mulher de Deus. Aí, bispo, aonde entra as pessoas que estão incluídas, que não gostam de ofertar, de dar o dízimo, pessoas que não gostam de renunciar, aquilo que o Senhor quer que a gente renuncie para servir a Ele no melhor. E Sim. algumas pessoas estão dentro da igreja há 10, 20, 30 anos, e por isso que muitas dessas pessoas abandonam o Senhor Jesus. Porque está dentro da igreja e não se converte, não conhece o verdadeiro Deus que a gente tem que conhecer. Não desenvolveu uma espiritualidade, Isso. né? Então não teve uma experiência com Deus. Muito bom a senhora Isso. falar isso aí, sabe por quê? Porque é verdade. Por exemplo, irmãos, eu conheço Dene. Estou vendo o Dene aqui, né? Conheço o Dene, conheço Irmã Márcia, conheço vocês. Aí se alguém chegar para mim e falar assim, bispo, Irmã Márcia não existe, Dene não existe, eu vou dizer, não, é impossível. Eu vejo o Dene na igreja, eu vejo Irmã Márcia na igreja. É ou não é, gente? Aí quando eu não desenvolvi essa espiritualidade, eu não conheço Deus. Mas quando eu conheço Deus, que eu desenvolvi uma espiritualidade, alguém chega para me dizer, vem fazer uma visita aqui em tal religião, né? Ou então, Deus não existe. Eu não vou aceitar isso. Por quê? Porque eu conheço Deus. É impossível para mim alguém me tirar da presença de Deus, porque eu conheço Deus. Amém, irmãos? Quem pode dizer glória a Deus? Então quem conhece Deus, acabou, ponto final. Mas aí eu pergunto para vocês, o problema de 90% dessas pessoas não é dela. Ou seja, a culpa não é dela. Sabe de quem é a culpa? Das igrejas. Vou dizer por quê. Porque a igreja é um lugar espiritual, sim ou não? Mas é um lugar que menos se fala de espiritualidade. As pessoas não sabem como desenvolver uma espiritualidade. Então a pessoa vai em algumas igrejas, não sente a presença de Deus, os cultos são as mesmas coisas, é aquele negocinho, dois louvor, uma palavra e vai para casa. Aí a pessoa vai no centro espírita, vai no terreiro de macumba, vê a espiritualidade lá, para o mal é claro, para entidades é claro, e diz, olha, aqui é diferente. Sim ou não? Porque existem igrejas que estão mortas espiritualmente, que já não tem mais uma espiritualidade, que não falam de coisas espirituais, porque existem pastores que dizem, isso não existe mais, acabou, cessou. E aí, a espiritualidade dos filhos das trevas vai crescendo e avançando, e colocando muita gente no bolso. Sendo que nós, como filhos da luz, filhos do Pai das luzes, do Pai dos Espíritos, era para ter muito mais espiritualidade, irmãos. Então se você pegar, muitas vezes aí um pai de chiqueiro e botar com um pastor tradicional, meu amigo, o pastor vai ficar endemoniado. É sério. Vai ficar endemoniado, vai pegar um câncer, vai se acabar todo. Eles têm até medo. Eles fogem longe, correm longe, porque sabem que perde a guerra, perde a batalha. Por quê? Porque não sabe guerrear. E o mundo espiritual real não ensina os seus membros, não ensina as suas ovelhas. Tem gente que não sabe travar uma batalha espiritual. E aí leva para o lado o quê? Para o lado físico. Aí diz, não, é psicológico, né? Psicológico, tudo é. Aí a pessoa vai tomar remédio de depressão, vai para o psiquiatra. E não é, claro, eu sei que tem gente que tem problemas psicológicos, não generalizando. Mas não posso também pegar todo mundo que tem problemas espirituais na igreja e mandar para onde? Para o médico. Vai resolver? Eu mesmo, irmãos, uma vez manifestou uma pessoa, na época não tinha nem a lagoa ainda, naquela redondeza da lagoa, a mulher manifestou com um demônio. Eu no culto de sexta-feira tinha acabado o culto, eu estava saindo da igreja, o pessoal veio correndo aqui me chamar, Bispo Paulo, a SAMU mandou ele chamar aqui, mandou chamar um pastor, né? E aí a gente lembrou do senhor. Eu falei, a SAMU, eu falei, eu vou lá. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, a mulher estava manifestada. Aí a SAMU, a equipe lá, entenderam, né? Graças a Deus tinha alguém ali, que era, não sei, crente o que for, entendeu? Assim, aqui não é normal, isso é espiritual. A gente pediu para chamar um pastor e o pessoal disse que o senhor conhecia aqui o pastor da Fogo e Glória, que trabalhava com libertação. Aí eu fui lá, na mesma hora, para o seu demônio, a mulher hoje é missionária. É missionária hoje. Pode falar, mulher de Deus. Nos cursos
que a gente toma dentro da área da psicanálise, uma coisa que é batido muito é que não se misture, né? Porém, até todo bom psicanalista, psicólogo, psiquiatra sabe reconhecer que até onde vai a ciência. Amém. E tem coisas que a gente está no consultório. Eu já passei por essa experiência atendendo uma menina de 13 anos de idade. E eu percebi até que ponto eu poderia... Não estou falando isso por ser evangélica, ser uma missionária, não. É como uma pesquisadora da ciência. Como psicanalista, eu percebi, até aqui vai a psicanálise. Daqui em diante não é psicanálise. O problema dela é espiritual. E a gente sabe reconhecer, sim, que tem coisas aí que só Jesus. Pode ser Freud, não vai. Pode ser Jung, não vai. Verdade. Está vendo aí, irmãos? Então é isso. E aí, tem gente, igrejas que não entendem esse lado. Aí pronto. Complicado, né, gente? Vamos lá. Que o que faz também as pessoas saírem da presença de Deus, né? E voltar lá para trás, pela experiência, é porque alguém um dia falou assim, que estava na presença de Deus, mas por que você voltou? Você saiu da presença de Deus para voltar para lá? Porque diz que lá é mais rápido, né? Exato. Aí, falando sobre isso aqui, ó, eu vou te falar uma coisa aqui. A pessoa vem na igreja, tem experiência com Deus, né? Sente a presença de Deus. Chega aí, irmão, né? A pessoa tem a sua espiritualidade desenvolvida com Deus. A pessoa chega na casa de Deus, sente o Espírito. Porque, irmão, a gente sente ou não sente? Quem sente aí a presença de Deus, diga amém. Arrepia, né? Arrepia, fala em línguas, fala, rapaz, que presença maravilhosa é essa. Aí faz igual a Paulinho Neto, né? Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. Presença... Jesus, não quero dinheiro nem querer ser. Eita, eu só sei que a presença é forte. É forte ou não forte? Não tem explicação. Não é forte, gente? Quem já sentiu aí? Diga amém. Aí, vamos supor aqui, supondo, um dia você foi num terreiro. Estou falando suposição, entendeu, gente? Mas você já sentiu a presença de Deus. Aí lá, você sentiu algo assim ruim, estranho, né? Ixi, gostei desse negócio não. Tá vendo aí? Rapaz, na igreja a presença de Deus é muito melhor. Aí você vai ficar onde? Na igreja ou no terreiro? Claro. Aí vem cá. A pessoa está na igreja. Nunca sentiu a presença de Deus. Aquela igreja geladeira, cemiteriana. Que é uma igreja cemiteriana, mais gelada do que o iceberg. E tem ou não tem? O irmão nem palma pode bater. Quando vai bater palma, ih, rapaz, esqueci, não pode bater palma não, vixe. Não pode dar um glória a Deus alto. Irmão, Deus não é surdo não, para que esse glória a Deus alto? Se a pessoa está assim, a conhecer Deus aqui, ó, e a pessoa se mexer na cadeira assim, o irmão vigia aí, viu, irmão? O irmão vigia aí que não pode fazer isso aqui na igreja não, viu? Aí aquele negócio gelado, frio. Aí um dia a pessoa vai lá no terreiro. Estou transposição, né? Aí chega lá no terreiro, vai ver um negócio fogo caindo, revelação. Língua lá dos oribás. Que tem a língua deles também, tem. Língua dos orixás, né? Urubá e tal, e não sei o que, pau, fogo caindo. Rapaz, a pessoa. Aí vem um espírito lá, revela a vida da pessoa, porque revela também. Revela. Entrega uma profecia para ela. Ela ia pôr um negócio aqui, está melhor do que lá. É verdade ou não é? Estou falando a verdade, gente, sendo sincero para vocês. Aí a pessoa termina ficando aonde? Fica, gente. Porque nunca sentiu a presença de Deus. Porque as igrejas estão mortas. Tem igreja que está morta. Não estou falando aqui de sentir a presença de Deus. É instrumento musical,
bateria, tambor, não sei o que lá. Não, isso aí é coisa humana, né? É você, as pessoas pular quando tem um instrumento tocando, um tambor tocando, um batuque tocando. Não, é você sentir o Espírito, mesmo que não tenha nada na igreja, né? Mesmo que quem esteja dirigindo o culto não tenha uma unção assim tão grande, mas você sente por quê? Porque você e Deus, você desenvolveu a tua intimidade, a tua comunhão com Deus. A gente que tem que estar na unção, né? Exato. Então pode estar pregando uma criança aqui, pode ser Mona Lisa, pregando aqui, ó, né? Aí, vamos dizer que Mona Lisa não tem ainda a desenvoltura de um pregador experiente, que está começando agora. Mas os irmãos estão aí, glória a Deus, aleluia, que presença, eu estou sentindo. Aleluia, eu estou sentindo, papai, fala, papai, né? Fala comigo, papai, glória, aleluia, é ou não é? Então você está aí cheio de Deus, então o diabo não engana você não. Mas quando a pessoa começa a ficar gelado, frio, meu irmão, aí é fácil cair no engano. Pode falar, mulher. Em concordância, bispo, com o senhor, como o senhor estava falando em relação a pessoas que vai em alguns lugares, já aconteceu comigo, né? Que teve uma época que tinha uma imagem na minha casa e eu olhava assim, eu estava sentindo uma dor de dente muito forte. Só que eu sabia que ali não era Deus. E aí eu falava, eu não vou chamar você de Deus, porque eu sei que você não é Deus. Eu falava assim. E eu gritava, eu fazia de tudo com aquela dor de dente, que eu sabia que tinha que ir para o dentista, que estava inflamado, né? E uma certa vez minha mãe, uma vizinha, como eu falei outra vez aqui, uma vizinha chamou minha mãe e ela foi. Só que lá eles falavam que eu tinha algo para desenvolver. E eu não aceitava esse algo para desenvolver. E eu não entendia, eu não conhecia a Cristo, eu não entendia que Deus já tinha um propósito na minha vida, e Deus já tinha me escolhido no ventre da minha mãe, que eu fui perseguida. E então, até chegar a encontrar Cristo, eu tive que passar por processo que todos nós que que somos escolhidas do Senhor, passamos por esse processo e não entende até a gente conhecer Cristo. E aí eu tive experiência em alguns lugares que meu pai me levou, e meu pai falava assim, aqui você vai receber um passo, você vai ficar boa. E eu não queria, eu não era evangélica, eu não queria aquilo. Eu falava assim, quando vinha aquele incenso, né? Eu fazia assim, ó, eu soprava e dizia, eu não quero você, porque eu não te pertenço. E eu não aceitava, até que chegou um dia que eu tomei uma decisão. Então, todos nós temos que tomar uma decisão de a gente, como é que se fala a palavra certa? É renunciar e saber que Deus, Ele existe, que Ele nos escolheu e que tem igreja realmente, que eu já tive em uma igreja tem um pouco tempo, e que o pastor não fazia apelo, e que ele não falava nas ofertas, ele tinha medo de falar sobre no momento das ofertas do dízimo, e eu sentada, eu sabia que aquilo ali estava errado. E eu falei, Deus, está difícil hoje em dia, viu? Eu já estava congregando aqui, foi como, não sei se o senhor lembra que eu falei com o senhor que eu tive que resolver uma situação da minha família, e eu tive que sair, que eu não ceiei aqui, e tive que ceiar. Sim. E aí eu cheguei nessa igreja, e eu vi coisas assim que a gente vê que morta espiritualmente não avança. E por isso que está aí alguns segredos das pessoas não permanecer na presença do Senhor, não ficar firme, porque não tem uma renovação dentro dos templos da palavra do Senhor. As pessoas ela querem só corrupiar, mas o ensino, a base, que é a palavra que liberta, que salva, que cura, que é Jesus. Hoje em dia as pessoas, os pastores, alguns pastores, nem todos, estão com medo, e principalmente na área de libertação. É como o senhor acabou de pregar aí. Nós temos que renunciar, nós temos que pagar um preço se a gente quiser dom mais alto de Deus na nossa vida. As pessoas querem vir para a igreja, querem ficar da mesma maneira, não querem renunciar. Está cheio do passado, cheio de treva, cheio da velha criatura, e quer chegar na igreja no mesmo dia e quer que Deus faça milagre. Tem casos que, pela misericórdia do Senhor, Ele faz milagre, mas Ele faz milagre porque a pessoa abriu o coração naquele dia e Ele realizou a cura e o milagre. Eu vejo assim. É verdade, é um processo, né? É um tratamento. Vamos ler aqui, Imanete, né? Lê, por favor, Imanete. Isaías, capítulo 28, verso 15. Dizem, fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura. A destruição que se aproxima jamais nos tocará.
pois construímos um forte refúgio feito de mentiras e engano. Amém. Então a aliança do anticristo é uma aliança de mentira. Vira o seu estudo, por favor. Vocês acharam? Esse cavaleiro vem junto com o anticristo e é uma das más companhias do inferno. Ele vem piorar a vida dos moradores da terra. Além dos dias difíceis pelo qual os homens estão passando com tantos males, agora este, que pelo jeito é um ministro de confiança do anticristo, faz com que os moradores da terra percam a última gota de paz que lhes restam, chegando a matar uns aos outros. Amém? Esse cavaleiro do cavalo branco, acredita-se que ele é a falsa paz, o representante da falsa religião. Amém? O representante da falsa paz e a falsa religião. Vocês sabiam que o islamismo tem avançado no mundo inteiro de forma avassaladora? E que já no mundo inteiro já está chegando próximo ao cristianismo, o islamismo? Vocês sabiam? Então, eles trazem consigo uma fé nessa falsa religião, baseada no Alcorão. E você vê que, por exemplo, a Rede Globo faz muita gozação e crítica com o cristianismo, sim ou não? Fazem de Jesus gay, né? Colocam Jesus nu. Fizeram um carnaval que colocaram Jesus sendo humilhado pelo diabo. Eles esculhambam, sim ou não? Os artistas, entre aspas, a mídia, não geral, mas 90% da mídia, é escárnio com os evangélicos, é gozação com os evangélicos, é perseguição aos evangélicos, é crítica. Mas você vê eles falando do Islã? Você vê eles falando dos muçulmanos? Não vê. Não fala. Por quê? Porque é diferente. Enquanto nós toleramos, eles são intolerantes. Veja o que eles fizeram agora, né? Tomaram a região do Afeganistão e tomaram com violência. Eles humilham as mulheres, eles matam os outros religiosos, os extremistas, é claro. Eles são intolerantes, eles são avassaladores e exigentes. E aonde eles chegam, meus irmãos? Alguns anos atrás eu vi um vídeo de um líder do Islã, na época, não falando de religião, ou não falando de política, mas o governo de Lula, na época, abriu as portas para os islãs, né, para a comunidade islâmica, e abraçou mesmo essa classe de pessoas. E circulou muitos vídeos na época, e um dos vídeos que circulou, real, eles fizeram um congresso aqui no Brasil e disseram o seguinte: as mulheres do Brasil são férteis. Nós vamos casar com elas e faremos muitos filhos. E vamos crescer no Brasil de forma assustadora e avassaladora. Isso já faz aí uns 7 anos. E hoje está se cumprindo. A falsa religião tem tomado conta do mundo. O negócio está sério. Tá ou não tá? Você viu as pessoas se pendurando em avião? Veja o desespero daquele povo. Para fugir, né? Imagine, se a mulher sair no meio da rua, sem a permissão, pode ser morta. Se a mulher levantar a voz para o marido dentro de casa, pode ser morta. Agora eu te pergunto, cadê o feminismo, hein? Né? Não, missionária Anélia, cadê as feministas que não vai agora lutar a causa, né? Hein, irmãos? Estou te dizendo que Jesus está voltando, você não está acreditando. Bispo,
há uns 5 anos, mais ou menos, teve uma denúncia que eles estavam casando com crianças de 8, 9, 10 anos. Sim. E muitas delas morriam logo no primeiro ato, óbvio. E não foi feito nada, direitos humanos não entrou, não foi feito nada, só houve uma denúncia e morreu por ali. Eu tentei acompanhar isso. E agora a situação que está, porque vão evoluindo. Exatamente, só pegando o seu gancho aí, missionária Nélia. Agora a Europa já anunciou que abriu as portas para receber, né, o povo da Cisjordânia, da Síria, da Palestina, que estão fugindo desse processo aí. Agora o que acontece? O que acontece aí? Tem gente de bem que vai para lá? Tem. Mas também tem muito o quê? Terrorista, infiltrado, que vai ter livre acesso, homem-bomba. Você vai ver o que vai ser de atentado aí, irmão. Não vai ser brincadeira, viu? Vamos consertar o altar e ficar no preço de Deus, viu? Chegar um homem-bomba e a gente morrer, provavelmente vai para a glória. De olho no seu estudo. Irmão, não tenho dúvida que Jesus está voltando. Alguém tem dúvidas aí, gente? Tem, André Rosa? Amém. Glória a Deus, aleluia. Quem pode dizer amém essa manhã? O terceiro selo. Abrimos o primeiro selo, não foi? Já abrimos o segundo selo? O segundo selo, vamos abrir o segundo selo, gente. Volta aí. O cavaleiro vermelho. Ó, o primeiro selo é o cavaleiro. E o segundo selo? Cavaleiro vermelho, Apocalipse 6:4. Não li não. Apocalipse 6:4. Porque eu virei sem ler. Foi. Só o título foi. Exato. Apocalipse 6:4. Vamos ler o versículo. E ali saiu outro cavalo que era vermelho. E ao que nele se assentava foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado grande espada. Aí eu li, não foi? Sobre esse cavaleiro vermelho, né? Exato. Mas esse cavaleiro vermelho é o cavaleiro de quê? Da guerra. É o que vem acompanhado do cavaleiro branco. Amém? Então, não sei se os irmãos conseguem captar, mas entenda que há a ligação. A falsa paz, a falsa religião, que vem juntamente com a força bélica, com a força da guerra, com a força das armas, com a força da bomba, com a força do fuzil. Quem não aceitar, morre. Quem não aceitar, é explodido. Só pode ter uma religião, não pode ter várias, não pode ter vários pensamentos, só um. Então eles vão fazer isso pela força da arma, da guerra, da bomba. Então o cavaleiro branco, que é a falsa religião, vem acompanhado com o cavaleiro vermelho, que é o da violência. E eu falei agora há pouco de qual religião que está tomando o mundo? O islamismo, né? Os muçulmanos estão avançando de forma avassaladora. E eles trazem consigo o cavaleiro quê? Vermelho. A falsa religião vem acompanhada do cavaleiro vermelho, que é a guerra, a espada, a força, a violência. Sim ou não, irmãos? Eles entram em igrejas com armas e matam todos lá dentro. Eles explodem países que são cristãos. Eles destroem, eles matam pela religião deles. Por isso que a Rede Globo não faz brincadeiras com eles. Porque se fizer, eles entram no estúdio da Rede Globo e matam todo mundo. Por isso que há pouco tempo atrás, se não me engano, foi na Espanha, meu Deus. Teve um jornal que foi explodido, um atentado terrorista, porque eles fizeram uma sátira com Maomé. Então é assim que eles trabalham. Vamos abrir o terceiro selo? Abrindo o terceiro selo, Apocalipse capítulo 6, verso 5. Abrindo o terceiro selo. Quem me acompanha pela rádio e quiser essa apostila, peça no grupo da rádio a missionária Nélia Rocha.
vai colocar a apostila lá para você, tá bom? Você que me acompanha pela rádio, bispo, eu quero a apostila para acompanhar. Pede a apostila aí, que nós vamos dar para você essa apostila gratuitamente. Apocalipse capítulo 6, abrindo o terceiro selo no verso 5. Pode ler, irmão Dene, por gentileza. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Amém. O que é que significa esse cavalo preto? Vamos ver? Cavalo preto. Olha o que diz aqui no nosso estudo. Este é mais um da confiança de Satanás. Ele vem trazer o quê? Fome. O salário de um dia inteiro de trabalho para comprar o trigo. Isso mostra a falta de alimentos. Olha, o homem tendo dinheiro, mas não tendo o que comprar. Isso porque a terra já não produz. A natureza, que está tão atacada pelo homem, agora mostra as consequências de tantos desastres ecológicos. A fome será imensa na grande tribulação. Já pensou? As pessoas têm dinheiro, mas não têm o que comprar, não têm onde comprar. A fome. Esse cavaleiro preto traz consigo a fome. Imagine, né, irmãos? Que situação, hein? Terrível, né? Tem que servir a uma religião pela força da arma, né? Não tem o que comer, perseguições, e ainda para piorar, abre-se o quarto selo. Vamos abrir o quarto selo? Apocalipse 6, verso 8. Apocalipse 6, verso 8. Eu vou ler. E eu olhei, eis que um cavalo pálido, e o nome que estava nele era Morte. Esse cavalo aí é amarelo, né? Que minha tradução é pálida, mas é amarelo. A King James tem uma tradução muito antiga, e aí algumas coisas é diferente. Olhei, e eis que vi um cavalo pálido, e o nome do que estava sentado nele era Morte, e o inferno seguia. E poder lhe foi dado, que a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome e com a morte e com os animais da terra. Muito forte, ou não é? Então a coisa está o quê? Piorando mais ainda, é ou não é, irmãos? Primeiro vem a falsa religião, irmã Márcia. Depois vem o cavalo vermelho, que a força, a violência, a espada, a arma na cabeça, a guerra, a bomba estourando. Depois vem a fome. Veja que uma coisa vai causando, sim ou não? Vem a fome, e com a fome vem o quê? As doenças, as pestilências. Imagine se no século 21, no tempo atual, morreu muita gente de coronavírus, sim ou não, gente? Aonde as pessoas têm, boa parte da população tem saneamento básico, boa parte da população tem comida na mesa. Claro que a fome é grande, mas tem gente que tem comida e morreu, sim ou não? Tem uma boa alimentação, dinheiro, acesso à medicina, é verdade, missionária Nélia, hospitais, né? Pode praticar uma atividade física, tem liberdade, sim ou não? Agora imagine um tempo em que não vai ter liberdade, comida, né? Dinheiro tem, mas não serve para nada, porque não pode comprar, não pode fazer nada, acabou. Um tempo de perseguição, de guerra. Aí vem as pestes, a imunidade baixa, vida destruída. Irmão, aí pensar que uma coisa vai puxando. Se a gente ler a Bíblia com inteligência, a gente vai ver que vai se abrindo os selos de forma consequente, e uma coisa vai piorando pós outra, pós outra, pós outra. Sim ou não, gente? De olho no seu estudo, esse vem trazer morte de maneira trágica para os moradores da terra, para aqueles que se negaram a receber o amor de Cristo,
ou mesmo para crentes desviados da palavra de Deus, que ficaram no arrebatamento da igreja. Olha aí, os que ficaram aí, ó. Quem quer ficar? Diga, está repreendido. Em nome de Jesus. Bem no começo da grande tribulação, 1/4 dos habitantes da terra irá morrer. Isto é o mesmo que 25%. 25%. É muita gente morrendo de fome, de espada, até atacado por bestas feras. Isso demonstra que será o resto da tribulação. Quinto selo. Quinto selo. Vocês encontraram aí o quinto selo? Apocalipse 6:9. Pode ler alguém, por favor? Apocalipse 6:9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aleluia, diga glória a Deus. Este selo mostra os primeiros a morrer por amor da palavra de Cristo na grande tribulação. Esse selo aqui, irmãos, não é os mártires que morreram antes do arrebatamento. Porque o apóstolo Paulo disse o seguinte: os que morreram primeiro ressuscitarão. Quem lembra? Então haverá a ressurreição dos mortos no arrebatamento. Subiremos juntos. Amém. Então esses mártires são quem? Os crentes que ficaram na terra, que conhecem a palavra, estavam congregando, cultuando, mas não queria saber. A gente falava assim: irmão, vem para a escola bíblica. Eu não tenho tempo, né? É ou não é, gente? Porque, irmão, Deus não vai cobrar de mim, não. Porque o Senhor está vendo que eu estou ensinando, Pai, tua palavra. Mas eu posso assistir todo mundo na casa deles? Se eu for na casa de todo mundo daqui da igreja dar um estudo bíblico, então acabou, eu não consigo fazer isso. Uma coisa ou outra. Qual é a maneira que eu posso ensinar eles? Vou te falar uma coisa aqui, irmãos. Ó, se eu só pudesse escolher um culto na semana para congregar, estou falando diante de Deus, sabe qual que eu viria? Para a escola bíblica. É sério. Porque aqui eu estou aprendendo a ir morar com Deus, né, missionária Nélia? A senhora também, missionária Nélia? Está vendo aí? Quem mais? Exato. Isso. Estou falando assim, para quem não pode, porque tem gente que não pode de forma nenhuma vir para a igreja na semana, porque trabalha, né, irmão? Chega tarde. Então a pessoa só pode vir um culto na igreja. Aí a pessoa diz assim: eu vou domingo à noite. Tem que escolher uma exposição entre a escola bíblica de manhã e o domingo à noite. Eu escolheria a escola bíblica. De desenvolver uma espiritualidade. Exato, irmão Dene. Perfeito. Porque aqui você é alimentado, né, irmãos? Para você, para a semana toda. Sim ou não? Você amadurece, né? Isso. Com certeza. Todos os profissionais passam por onde? Pela escola. Aí a pessoa quer crescer na igreja. Exato, gente. Mas não quer passar por onde? Pela escola. Não é verdade? Aí, irmãos, vai ficar muita gente. Jesus vai arrebatar a igreja. Eu vou subir, quem vai subir também? Aí quem ficar vai ser o quê? Vai ser um mártir, porque não vai querer negar Jesus, né? Apesar que eu não sei também, né? Vocês acham que alguns vão negar? Vocês que estão dizendo aí. Quem acha aí? Levanta a mão, deixa eu ver. E você, meu ouvinte, você que está me ouvindo aí pela rádio, você acha que as pessoas... Vai ter gente que vai negar a Cristo, será? Vem cá, gente, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Escola bíblica é uma benção, viu? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Se tem gente que nega Jesus por causa de um homem,
Quanto mais com a arma na cabeça, né, Dani? Tem gente que nega Jesus por causa de uma mulher. Porque assim, aí a pessoa está na igreja, arranjou um namorado. Eu não estou falando aqui coisa surreal, não. Eu já vi isso. A irmã na igreja aí, ó, orando, buscando, fazendo parte do grupo de jovens, e até mulheres já maduras, né? Grupo de irmãs e coisa e tal. Aí a pessoa arrumou um namorado. Aí eu falei, olha. Aí já veio falar comigo, bispo, ele não é crente não, mas é homem de Deus, mas é um benção. Melhor do que muitos crentes, bispo. É? Melhor do que muitos crentes. Queimão, o diabo é a mesma forma de trabalhar várias vezes, gente. Né? Aí, rapaz, irmã, toma cuidado, mulher de Deus, né? Vigia. Não, bispo, jamais nego Jesus. Irmão, perdeu ali. Aí o cara vai para a igreja com ela. Pior que tem uns que nem vai. Aí já pior. Aí já tá vendo já, me perdoe aqui, a tragédia antes de acontecer e tá insistindo. Porque tem uns que enganam, né? Vai para a igreja. Não, eu vou me converter. Aí vai lá, engana a coitada. Não bebe, não fuma. Exato. Consegue o que quer. Aí depois tira a irmã da igreja. Aí a pessoa fica com vergonha. Não quer voltar mais. Se perde no mundo. Sim ou não, gente? Tem que ter cuidado. Misericórdia. Com certeza. E a gente tem que ter cuidado, né, irmãos? Porque esse negócio é muito sério, né? Não negar Jesus por nada, seja por homem, por mulher. Jesus disse: aquele que abre mão de pai, de mãe, de mulher, né? De filho, de tudo, né, gente? Por amor de mim, esse é digno de mim. Amém? Então você que está aqui, não abra mão de Jesus por nada, não. Ainda que você... Mas, bispo, na igreja está difícil de arranjar um homem. Eu sei que está difícil, né? Mas melhor viver sozinha. É ou não é? De que mal acompanhado. A missionária quer falar, Manuel? Sim. O que eu vejo é o seguinte: hoje que nós não estamos ainda vivendo, né, na grande tribulação, quer dizer, nós não viveremos, né? Mas ainda que não estejamos nos tempos tão complicados quanto, mas desde, vou dizer, minha adolescência, eu já via situações na escola, por exemplo. Eu lembro que eu estava numa aula de educação religiosa, onde a professora declarou que mesmo que a gente não tivesse tempo de ler Bíblia, de orar, mas fizesse uma boa ação, que isso contribuiria para a nossa salvação. Eu era adolescente, mas pelos estudos de escola bíblica, cresci em escola bíblica, e em casa também tinha ensino de escola bíblica. Então eu levantei, abri, que eu ia para a aula de educação religiosa com Bíblia na mão. Abri Efésios 2, 8 e 9 e declarei que é pela graça que somos salvos. Na outra aula de religião eu fui dispensada. E aí os colegas que eram cristãos disseram: como eu faço para dispensar? Eu disse: seja crente. Se declare. Porque tem muito crente do serviço secreto hoje. Ninguém sabe que ele é. É verdade. Ele não se declara. E eu falei até no grupo Dorcas, se alguém estiver ouvindo, e quem está aqui vai ver depois, que a gente enfrenta tantas batalhas nos postos de arrecadação, e que para ter esse preparo, aí como uma líder do grupo, eu estou pedindo ao pessoal, convidando, venha para ter o preparo, porque lá fora a gente enfrenta muita coisa e às vezes não sabe argumentar porque não estuda. Exatamente. É assim, né, irmãos? Eu como pastor,
Eu gostaria que todos estivessem aqui, mas eu não posso forçar, né? Então não posso obrigar, porque nós somos livres, mas eu tenho minha consciência livre, que naquele grande dia Deus não vai cobrar isso de mim, né? Deus não vai me cobrar que eu não dei o estudo bíblico, Deus não vai me cobrar, como diz lá em Oséias, o povo perece porque falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então, tenho buscado conhecimento para vocês, falando de coisas importantes. Esse estudo está sendo importante ou não está? Quem está aprendendo, diga glória a Deus. Então nós abrimos o quarto selo, abrimos o quinto selo, né? Vamos abrir o sexto selo? Apocalipse capítulo 6, verso 12. Lemos os mártires, né? Aqueles que morreram. E eu falei que esses mártires são aqueles que não negaram a Jesus durante a grande tribulação. Quem lembra? Então vamos abrir o sexto selo. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um pano negro e a lua inteira tornou vermelha como sangue. Amém. Esse sexto selo, de olho no seu estudo aqui para a gente acompanhar, Apocalipse 6,13 mostra um grande terremoto na terra. Imagino que esse terremoto será muito grande, maior talvez. É a música lá fora. O cara vendendo queijo. E eu queijo. Vamos aqui, irmãos. Maior talvez que todos os que já aconteceram. Não é um simples terremoto. Nesse mesmo momento, o sol se torna sem luz. Olha que coisa terrível. Um grande eclipse escurece toda a terra. E ao mesmo tempo a terra atingida por corpos celestes. Não se trata de estrelas no sentido literal da palavra, pois existem muitas estrelas, muitas vezes maiores que a terra. E as que não são maiores são muito grandes. Mas aqui deixa claro quando diz: como a figueira lança de si os seus figos verdes. Não é a figueira e sim os figos, partes de estrelas, meteoros, que serão capazes de causar grande destruição no planeta, causando grande terremoto no planeta inteiro, até mesmo afundando ilhas. No final da grande tribulação, haverá novamente uma chuva de meteoros, uma saraiva de pedras que pesavam cerca de 1 talento, que corresponde aproximadamente a 34 quilos cada pedra, aonde os homens irão blasfemar contra devido à grande chuva de saraiva. Imagine, aqui nós estamos falando aqui, de um tempo na terra onde não haverá internet, né? Acabou a internet, não tem celular, não tem internet, porque os satélites serão abalados. Toda a tecnologia do homem que precisa de satélite, que tem que estar lá, né? Acabou, porque serão abalados tudo. Então, uma catástrofe total, irmãos. Pense, tudo que você está vendo de mundo aqui é inimaginável. Não tem como você pensar como vai ser a grande tribulação. Não tem tecnologia, não tem redes sociais, não tem internet. Imagine, não tem comunicação, acabou. O mundo volta à época das trevas. Trevas total sobre a terra. O sol não dá sua luz, porque estará coberto com a nuvem das estrelas, com o cataclisma que vai acontecer. Pensa comigo, você quer ficar aqui? Você tem a oportunidade de consertar a sua vida, consertar o seu altar, né, irmã Márcia? Você tem a oportunidade de subir com o Senhor e evitar tudo isso. Por isso que a gente tem que evangelizar, gente. Porque quem a gente ama, a gente não quer que fique aqui, sim ou não?
A gente quer que suba também. Pode falar, irmão dele. Uma certa vez, eu trabalhava na feirinha, eu vendia verdura na feirinha. E aí, quem vende verdura na feirinha, fruta, essas coisas, tem que acordar muito cedo. Aí eu acordei 4 horas da manhã para ir trabalhar, e aí foi dando 4, 5, eu já estava na feirinha. Aí deu 5h30 e o dia demorou de clarear. Aí deu 6 horas, como deu 6 horas, aí, só que assim, eu já tinha me convertido outra vez, mas não foi com tanta intensidade. Sim. Mas eu já havia lido o Apocalipse e tal, e eu não tinha, tipo, o preparo, o estudo. Sim. Aí, tipo, quando foi dando 6 horas, 6h30, que o dia não clareou, aí veio aquele tremor dentro de mim, eu falei, oh, meu Deus, será que é agora? Aí eu fiquei aterrorizado assim, mas por que eu fiquei assim? Porque a minha vida não estava certa com Deus. Por isso que eu temi. Aí, aí depois, quando foi dando 6h40, 6h50, quando deu 7 horas, o dia começou a amanhecer. Aí eu, ô Jesus, muito obrigado. Muito obrigado que o dia clareou. Glória a Deus. Imagine, né? O WhatsApp cai aí em 1 hora, 2 horas, o povo fica desesperado, né? Internet cai aí. Se o Wi-Fi cair dentro de casa, a pessoa liga para o provedor e não sei o que lá, e coisa e tal. Sua internet não presta, escolhendo. Sim ou não, irmãos? Agora imagine um mundo sem todo esse avanço tecnológico. Aviões caindo. Né? Aí os aviões vão cair. Por quê? Porque o avião também depende da tecnologia para, né, para navegar. É coisa séria, gente. Vamos abrir o 7º selo. Apocalipse 8, verso 1. Farei a leitura do texto. Enquanto ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Olha que coisa. E ouvi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e estes foram dadas 7 trombetas. E o anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para que ele ofertasse. E esse incenso tinha o quê? As orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que estava diante do trono. Você sabia que tem um anjo que colhe as tuas orações e leva para o altar de Deus? Você sabia? Quem sabia disso aí? Todas as tuas orações, com certeza, são colhidas e levadas para o trono de Deus. Amém? Então, de olho no seu estudo aqui, o 7º selo, perplexo e silêncio no céu. Esse é o 7º selo. Quando Cristo abre o 7º selo, todos os cidadãos celestiais. E quem são aqui os cidadãos celestiais? A igreja, os anjos. Porque agora, a igreja está onde? No céu. Se preparando para voltar com Cristo, ó. Para lutar a batalha do Armagedon. Com corpos transformados e transladados para a glória de Deus. Com poderes espirituais, atravessando parede, visão de raio-x, força sobre-humana. Você vai levantar um carro e vai jogar assim, ó, pá. Vão atirar em você e as balas vão cair tudo assim, ó. E não vai ter criptonita contra você. Não vai. Porque você teve um corpo transladado de luz. Aliás, vai ter uma criptonita. Posso falar? É melhor não falar. Contra a gente. Contra a gente. Exato. O engano, mais uma vez. Porque ele vai ser preso por 1000 anos. E depois ele vai ser solto. E nós ainda teremos o direito de o quê? Escolha. Livre-arbítrio. Então ele vai tentar seduzir e enganar. E se você se deixar enganar por ele, aí é a criptonita. Pode falar, Breno Manuel.
Obreiro Manuca. Opa aí. Já pensou? Vamos ouvir aqui o pastor Manuca pregando. Eita glória. Pastor Manuca. É só uma dúvida. Uma dúvida? É. Só uma? Ao longo eu vou tendo mais. Tenha duas. A gente vai lembrar dos momentos que a gente teve aqui quando estiver lá? Obreiro Manuca, eu acredito que sim. Porque já pensou, irmãos, se nós seremos julgados pelas nossas obras, né? Mas julgados para recompensa. Diante do tribunal de Cristo, os cristãos serão julgados não para condenação, mas para recompensa. Agora imagine, se a minha mente vai ser apagada, aí Jesus falar assim: ô Paulo, você lembra naquele dia que eu mandei você evangelizar? E você disse assim: não, Senhor, agora não, porque eu tenho que ir no shopping. Não, Senhor, agora não. Aí o Senhor abriu o livro assim e falou assim: eu tinha uma alma para você ganhar ali, ó. E se você fosse naquele lugar na hora que eu mandei, você ia receber tal galardão aqui, ó. Mas porque você não foi, então eu tirei de você e dei para outro que me obedeceu e foi. Aí eu assim: eu não lembro não, Senhor. Minha mente foi apagada, Senhor. Não, eu mesmo não. Eu esqueci disso aí. Como é que Deus vai apagar e depois vai cobrar? A gente de quê se a mente foi apagada? Tem lógica? Então a gente tem que ter ler a Bíblia, ó, pensando, com racionali. Porque tem gente que Deus manda fazer e não faz. É verdade ou mentira? Tem gente que Deus manda falar e não fala. Verdade ou mentira? Tem gente que Deus manda evangelizar e diz: eu não tenho tempo, eu não posso. É ou não é, gente? Eu não tenho tempo, então Deus vai levantar outro para ir no seu lugar. Verdade ou não é? Então o outro que vai receber o quê? O galardão, mas ele vai te mostrar. Tem gente que está na igreja e fala assim, ó. Quem tem que entender isso, irmãos, ó. Presta atenção, que eu estou encerrando. A gente tem que entender que tudo, irmã Pretinha e amados irmãos, que a gente faz para Deus, Deus vai o quê? Recompensar. Aí, quando eu digo assim, ó, eu não vou dar mais o estudo bíblico, porque não vem todo mundo. Então eu vou botar uma obreira para dar. Que eu poderia fazer isso, sim ou não? Eu poderia pegar aqui um obreiro e dizer assim: não, eu vou descansar, minha semana é muito puxada, vou acordar um pouquinho mais tarde, domingo, e vou botar um obreiro para dar a escola bíblica. Aí eu sei que Deus quer que eu dê, né? Mas eu poderia passar para um obreiro. Aí naquele grande dia, aí o livro vai se abrir lá, ó. Aí Deus vai dizer assim: Paulo, era para você ter feito isso, mas você mandou outro. O galardão que você ia receber era esse aqui, ó. Você ia tomar conta de uma cidade, ia morar numa casa luxuosa, ia ter pessoas para te servir. Você sabe disso não? Estou te falando que tem gente que não sabe. Você ia ter uma vida de rei. Olha aí. Mas agora sabe quem vai ter? Essa pessoa que você mandou no seu lugar. Porque ela foi no teu lugar. O galardão era teu. Porque, irmão, Pedro foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Deus revelou a ele, para ele pregar para Cornélio. Ele foi o primeiro a pregar os gentios. E quem são os gentios? Vocês sabem quem são? Nós. As outras nações que não são judeus. Todas as outras são chamadas de gentios. Então por quê? Ele só queria pregar o evangelho para os gentios. Aí Jesus falou para ele: prega para Cornélio. Ele foi e pregou para Cornélio. Cornélio era gentil, se converteu, centurião. A casa de Cornélio toda se converteu, todo mundo foi batizado. Aí sabe o que Pedro fez? Tiago chegou para ele e coagiu ele. Tiago chamou Pedro, botou Pedro na parede, ó. Tiago, irmão do Senhor, que era líder da igreja em Jerusalém, está na Bíblia. Falou assim: Pedro, para de pregar para os gentios. Aí sabe o que Pedro fez? Parou. Aí Deus fez o quê? Deus parou? Porque se eu parar, Deus continua. Se eu disser assim: Senhor, eu não vou mais pregar, Deus fala: você não quer mais não? Vou levantar outro. É verdade ou não é, gente?
Se você diz assim, eu não vou cantar mais não tem problema não, Deus levanta outro. Se você diz assim, eu não vou dançar mais não tem problema, Deus vai levantar outro. Irmão, ninguém é insubstituível para Deus. Porque a obra não pode parar. Sim ou não? Não é porque, se eu parar, não é Deus não quer que eu pare, Deus quer que eu continue. Deus chamou Pedro, mas Pedro, por causa de Tiago, porque tem muitos Tiago dentro da igreja, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem muita gente que quer fazer você parar, meu irmão. Tem muita gente que fala assim, ó, para com isso, Nete. Né, irmã Nete? Para com isso, Rosa. Rosa, eu quero conversar com você, Rosa. Aí senta com Rosa, fala, Rosa, tu tá fazendo papel de besta. O bispo Paulo tá te, né? Onélio, o bispo Paulo tá te, como é que já te oprimindo, né? Onélia, larga de ser besta. O bispo Paulo tá fazendo isso. Aí o Tiago quer fazer Onélia parar, quer fazer Rosa parar, quer fazer Pretinha parar, quer fazer Nete parar, quer fazer Dene parar. É ou não é? E não é que ele não é ele é do diabo não, ele é de Deus também. Mas está fora de quê? Da visão. Não é nem para tomar o lugar. Porque Tiago não queria tomar o lugar de Pedro. Só que Tiago não estava entendendo a visão. Tiago não entendeu ainda a obra. Quem está entendendo? Deus está falando com alguém essa manhã, viu? Tiago não entendeu. Aí Tiago achou que estava fazendo o quê? O bem. Só que quem deu a revelação a Pedro foi Tiago ou foi Deus? Por exemplo, tem pastor amigo meu, que eu até me afastei, que chega para mim e fica dizendo assim, tu fica se acabando aí pela igreja, tu não vai na praia, tu não sai, tu não se diverte, tu só quer saber de igreja, segunda a domingo, segunda a domingo, segunda a domingo. Irmão, porque ele está fora de quê? Da visão. Aí de segunda vai pescar, terça vai para a praia, quarta vai para o shopping, quinta fica dentro de casa descansando porque cansou, né? Que foi para a praia, foi para o shopping, foi para... Aí sexta-feira, não sei nem o que faz sexta. Sextou. Aí quando é domingo, vai para a igreja. Aí domingo vai para a igreja e fala para mim mesmo, eu só vou na igreja de domingo. Quem faz tudo é o povo. Aí bota a esposa, né, para trabalhar na igreja. A esposa vai lá, coitada, trabalha. Hã? É isso, então. Aí ele está fora da visão. Ele acha que está fazendo o quê? O bem. Como tem pastor que já falou para mim assim, eu não abro igreja. Não, quem tem que abrir igreja é o obreiro. Pois eu abro a igreja e fecho a igreja. Não tem problema para mim. Se tiver que limpar um banheiro, eu limpo. Se tiver que varrer uma igreja, eu varro. Já varri várias vezes, já lavei o banheiro várias vezes. E se houver necessidade, eu farei de novo. Se tiver necessidade de arrumar, eu arrumo. Não tem esse problema comigo. Aí o Tiago está fora da visão, acha que a gente está o quê? Errado, né? Só que eu não ouço o Tiago, eu ouço quem? Porque quem falou comigo foi Deus. Qual foi o erro de Pedro? Qual foi o erro de Pedro aí? Ouvi Tiago. Aí Pedro foi e parou. Aí Deus lá do céu falou, eu não posso parar, vou levantar outro. Aí Deus levantou quem? Paulo. Levantou Paulo. E Deus. Posso falar uma coisa com você aqui? Não, acho que eu não vou falar. Não, você não está preparado para ouvir isso não. Se eu falar, vocês vão se escandalizar. Fala. A Bíblia diz que a vingança pertence a quem? Então Deus é o quê? Vingativo. Mas Deus é tão vingativo que levantou um melhor do que Pedro ainda. Sim ou não? E quem é o melhor do que Pedro? Paulo. Porque Paulo pregou muito mais do que Pedro. Paulo evangelizou muito mais do que Pedro. Se hoje a gente está aqui, é graças a Deus e a Paulo. Irmão, eu me arrepiei todo aqui. Você já assistiu o filme Apóstolo Paulo, gente? Assiste de novo. Toda vez que a gente assiste, chora, né? Que o amor daquele homem foi tão grande pelo evangelho, irmãos, que ele queria ser preso. Agora sabe para que ele queria ser preso? Para pregar o evangelho, gente. Tu já pensou isso? Tu querer ser preso
Aí os irmãos da igreja não entenderam, né? Queria tirar Paulo, né? Lucas reuniu, falou: não, vamos reunir aqui os homens aqui, a gente vai te tirar, Paulo. Ele falou assim: não, gente, eu estou aqui por amor ao evangelho, porque Deus me trouxe para cá, eu quero aqui para pregar. Ele queria ir diante de César para falar da palavra de Deus. Ele queria ir para o julgamento só para pregar o evangelho, porque não tinha essa internet hoje que você pode pregar, né? Então tinha que viajar. Paulo viajava muito, irmãos. Apanhava, né? Sofria pelo evangelho, se infiltrava no meio dos romanos para pregar o evangelho e ganhou muita alma para Jesus. Então, se a gente está aqui hoje, é fruto de Paulo, gente. Olha que coisa tremenda. Eu não concordo com tudo que Paulo pregou, fala a verdade para você, mas eu tenho que respeitar esse homem de Deus, porque ele foi um grande homem de Deus. Ele foi o precursor do evangelho para os gentios. Mas isso era para quem fazer? Pedro. Pode falar, missionária Nélia. Dá o microfone. Naquele livro da intercessão, tem uma parte onde aqueles intercessores, eles vendem a sua liberdade para entrar na Rússia comunista. Muito forte. Eu chorei, porque nos nossos tempos, né, tempos atuais, nós vemos a pessoa vender sua liberdade, sabendo que poderia ser mortos, mas eles fizeram para poder entrar, pregar o evangelho, e no local da intercessão, vamos dizer assim, da intercessão, pregar lá o evangelho àquelas pessoas. Hoje, muitas vezes, nós não queremos abrir a mão do nosso descanso, do nosso lazer, para ir pregar o evangelho, para estar ouvindo a palavra de Deus, aprender e divulgar, que dirá vender a liberdade, sabendo que eu posso ser morta, mas por amor a uma alma. É verdade. A irmã Pretinha, o Pedro Manuel, a senhora não falou, a senhora não queria falar? Ah. Fale aí no microfone, meu Deus, porque senão fica vago lá. Quando sai na gravação, pode falar. Quando sai na gravação, fica esse espaço, entendeu? Vago. Aí o pessoal pensa que acabou. Pode falar. Não, eu vou falar sobre aquele filme de Paulo que o senhor falou para a gente assistir, para quem já assistiu. Eu já assisti e achei muito interessante, porque aquele filme ensina muito. Paulo viveu o amor, a obediência e também o que? A lei da semeadura. Eu assisti aquele filme e aprendi muito com aquele filme de Paulo. Quem não assistiu os filmes de Paulo, que não é só um, né, tem outros, pode assistir, que é interessante. Eu aprendi muito. Amém, povo de Deus. Então, vou te falar uma coisa. Não pare de fazer a obra de Deus. Continue fazendo, porque eu peguei a pergunta do obreiro Emanuel e a gente finaliza aqui. Dentro da pergunta do obreiro Emanuel, foi muito importante. Tem gente que acha que a memória vai ser apagada, né? Talvez algumas memórias de tristeza sejam apagadas, porque Deus tem poder para isso. Tem ou não tem, gente? Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Apagar memórias de tristeza em nossa mente, né? Sofrimento, talvez, mas não será totalmente apagada. Pode falar. Ô bispo, quando nós estivermos reinando com Cristo, a nossa memória vai ser apagada ou a gente vai continuar? Da mesma coisa. A memória continua. Entendeu? Exato, porque o que vai pré-anunciar o reinado, o julgamento. Porque o julgamento para recompensa, ou seja, estar diante do tribunal de Cristo, é o que vai determinar qual será o galardão de cada. E o julgamento será baseado nisso, nas tuas obras. E aquilo que tu deixou de fazer para Deus, que Deus mandou tu fazer, também vai aparecer diante de você. Está nas parábolas. Jesus falou sobre isso. Ô, bispo, e como essa pergunta que ela fez, né? Se a gente vai lembrar, né? E de que valeria a gente chegar lá, né? Receber a coroa da vitória, né? Deus não certificar que nós somos vencedores se a gente não lembrasse que houve luta e batalha para a gente ter aquilo. Com certeza. Pensei assim, valeu a pena, né, gente? Valeu a pena esperar, né? Isso. Porque o nosso próprio Deus vai dizer isso, né? Verdade. Tá vendo que valeu a pena? Com certeza. Vamos lá, missionária Nélia.
sou apaixonada pela neurociência. Existe no nosso cérebro um mecanismo, vamos dizer, mecanismo de defesa, que algo que nos causa muita tristeza, causa um trauma, geralmente vai para o nosso subconsciente, não fica no consciente. Por isso que é tratado o trauma, por isso que precisa de um psicanalista, um psicólogo e às vezes um psiquiatra. Porque hoje, já nos nossos tempos, é como se fosse mudasse de caixa. Sai da gaveta da frente e vai para a gaveta de trás. Então, eu creio, aí sou eu creio que essa tristeza profunda nós não vamos ter acesso, porque hoje já muita coisa que aconteceu de ruim já é jogada para o mecanismo de trás. Amém. Eu creio assim também. Amém, irmãos? E bom essa colocação da senhora, porque já temos aí, né, missionária Nélia, esse tipo de ferramenta, né? Então, tá vendo? Então, por que não? Por que não dizer que será assim também? Né, gente? Amém? Vamos aqui para a gente fechar o nosso estudo, na leitura do estudo. Quando Cristo abre o 7º selo, todos os cidadãos celestiais, até mesmo a igreja já arrebatada aos céus, e os 24 anciões demonstram estarem perplexos pelos acontecimentos que ainda estão por vir. O silêncio por quase meia hora acontece em todo o céu. Não se ouve nada. Todos param e ficam atentos para ver o que está por vir. O mal que está para acontecer na grande tribulação é tão grande, e tão grande a ponto de causar algo tão inédito como o silêncio do céu. E o 7º selo vai dar abertura para o toque das 7 trombetas do Apocalipse. Semana que vem vamos estudar as 7 trombetas. É? Não. Não é não. Mas esse mês teve 5 domingos. Tem mês que tem 5 domingos. Né? É isso mesmo, esse mês teve 5 domingos. Agosto. Então, dia 29 ainda continua nosso estudo aqui. A Santa Ceia esse mês será no dia 5 de setembro. 5 de setembro. Demorou o mês, né? Demorou de passar o mês, né? Quem aprendeu, diga amém. Quem aprendeu, diga glória a Deus.